Boa tarde, gente. Hoje a gente vai falar sobre um conteúdo novo que é bissetriz de um ângulo, tá? Eu tenho aqui um ângulo AOB, correto? Ah, professora, e essa semirreta aqui, tá? Que é a semirreta OC. O que acontece essa semirreta? Ela tá aqui por acaso? Não, ela não tá aqui por acaso. Primeiro vamos pensar na definição de bissetriz. O que seria uma bissetriz? Seria uma semirreta, tá? Com origem no vértice. O que é vértice mesmo, pra gente lembrar? É a origem, é onde começam as semirretas, é a origem do ângulo, tá bom? Esse ponto O. Então, no caso, bissetriz é uma semirreta que começa na origem, no vértice, e divide esse ângulo em dois ângulos com a mesma medida, ou seja, divide um ângulo no meio, tá? Então, se eu tenho o ângulo AOB e eu tenho essa semirreta aqui OC, vamos supor, por hipótese, que eu diga que essa semirreta OC é bissetriz do ângulo AOB. Então, eu estou afirmando com toda certeza que essa semirreta dividiu esse ângulo no meio. Vamos supor que esse ângulo meça 60 graus. Então, se tudo isso mede 60, esse pedacinho vai medir 30 e esse pedacinho vai medir 30. Porque se eu estou afirmando que OC é bissetriz do ângulo AOB, então dividiu esse ângulo grandão, que é o ângulo AOB, no meio, tá? E vamos supor que meça 60. Então, esse pedacinho vai ter que medir 30 e esse vai medir 30 também. Porque se não dividir no meio, então não é bissetriz. Se eu estou dizendo que é bissetriz, é porque com toda certeza dividiu no meio, tá bom? Ou seja, eu posso dizer numa linguagem matemática, vocês devem se acostumar que a gente vai mencionar, eu vou estar sempre mencionando dessa forma. A bissetriz dividiu o ângulo em dois ângulos congruentes. O que é ser congruente? É ser igual, é ter a mesma medida, tá bom? Quando eu falo que dois ângulos são congruentes, lembrando que eu já dei isso, já falei sobre isso, eu falo que esses dois ângulos têm a mesma medida. Então eu posso falar que esse pedaço aqui tem a mesma medida desse pedaço aqui, porque o OC bissetriz dividiu esse ângulo grandão no meio, tá ok? Então, eu posso dizer aqui, ó, eu vou afirmar aqui, ó, OC é bissetriz de AOB. Essa é uma afirmação. Logo, por consequência disso, eu posso dizer que a medida de AOC, tá? Vamos pensar aqui, essa medida de AOC, que é essa daqui, é congruente à medida de COB. O que eu disse? Que esse pedaço aqui é congruente desse pedaço aqui, ou seja, tem a mesma medida. Lembrando que esses três traços aqui é o símbolo de congruência do ângulo, não é isso? Símbolo de congruência, tá? Bom, a partir disso aí, dessa informação, eu vou dar um exemplo aqui para a gente poder ter uma ideia melhor de como a gente vai trabalhar daqui para frente com bissetriz, tá? Eu vou dar um exemplo prático aqui, tá? Se eu tenho esse ângulo AOB, eu tenho essa aqui e eu falo que OC é bissetriz de AOB, tá? Estou afirmando, OC é bissetriz. Aqui mede, vamos supor que aqui meça 20 graus e esse pedaço mede X. Vou botar aqui um X, ó, X, tá? Se eu estou afirmando que OC é bissetriz de AOB, quanto é que mede COB? Quanto é que mede X? X vai medir
20 graus, não é verdade? Por quê? Porque eu estou afirmando aqui no meu enunciado que OC é bissetriz. Então, se eu garanto isso, então x tem que ser igual a 20 graus, porque esse pedaço que vale x tem a mesma medida desse pedaço que vale 20, tá? Como é que a gente pode fazer um exercício? Como é que poderia parecer um exercício de bissetriz? Vamos botar que aqui é A, vou botar que aqui é D, vamos mudar um pouquinho de letra. Então F aqui. Geralmente a gente bota A, B, C, vamos mudar um pouquinho. E eu vou dizer que OF é bissetriz. É bissetriz, tá? Desse ângulo todo. Eu estou dizendo que aqui é 2x e eu estou dizendo que aqui é igual a 80 graus, tá? Vamos descobrir o valor de x, sabendo que OF é bissetriz de AOD, tá bom? É bissetriz de AOD. Como é que a gente pode expressar de uma forma matemática a fim de descobrir o valor de x? Eu posso afirmar que 2x é igual a 80. Por quê, professora? Porque se eu estou dizendo que OF é bissetriz, isso aqui tem que ser igual a isso. Eu tenho aí uma equação do primeiro grau, onde o 2 está multiplicando x, vai passar para o outro lado dividindo. X vai ser igual a 80 sobre 2, então x vai ser igual a 40, né? 40 graus. Pronto. Dessa forma a gente resolve os problemas de bissetriz, tá ok, gente? Por hoje é só, até a próxima.